Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Grupo Interdisciplinar de Tecnologias em Agricultura de Precisão, GITAP. No vídeo de hoje, aprenderemos a como fazer um buffer no QGIS. Aqui vou utilizar a versão 2.18 por ser a última versão oficial do software, mas esse processo também pode ser realizado na versão 3.2. Bom, essa ferramenta de buffer ela é interessante, pois diversos pesquisadores, e isso tem sido aplicado em empresas também, a consultorias, eles têm relatado que a utilização de dados mais densos pode ser uma informação muito importante para a predição de atributos do solo. Só que é fundamental que esses atributos do solo eles estejam correlacionados com os dados de sensor, os dados de produtividade que estamos utilizando. Então, não se pode apenas utilizar, por exemplo, uma imagem de satélite e utilizá-la como informação auxiliar para a predição de um certo atributo do solo, sem antes correlacionar. Para fazer a correlação desses dados mais densos com dados menos densos, é importante que eles estejam em um mesmo tamanho, ou seja, o número de dados tem que ser igual. E esse processo, ele pode ser, essa redução do número de pontos do sensor ou da imagem de satélite, ela pode ser realizada a partir do buffer. Esse buffer, ele é uma ferramenta que possibilita a contabilizar pontos dentro de um raio e assim tirar uma média, uma mediana, enfim, utilizar uma ferramenta estatística para reduzi-lo a um ponto. E assim eu posso correlacionar os dados desse ponto de amostra de solo com o ponto dessa mesma região do dado do sensor. Para fazer esse processo, nós vamos utilizar a ferramenta RAS Vetor, de Geoprocessing Tools, e vamos utilizar o Fixed Distance Buffer. A outra opção de buffer que o QGIS nos dá é a Variable Distance, mas aqui nós queremos criar buffers de mesmo tamanho de raio. Por isso utilizamos o Fixed. Queremos criar de acordo com solo química, pois queremos que o mesmo número de dados de produtividade e o mesmo número de solo química, da análise de solo. Outro fator que setamos é a distância. Ao testar tamanhos de buffer, eu encontrei que uma distância de 15 metros é interessante. Mas essa distância ela pode se basear em diversos fatores, como o tamanho, a largura de trabalho da máquina, o erro do GPS, ou, no meu caso, que foi o número de pontos que eu vou conseguir dentro de cada buffer. Ao setar 15 metros, conseguirei 3 pontos dentro do buffer. E isso foi por tentativa e erro. E eu escolhi esses 3 pontos, pois eles têm uma melhor representatividade daquele ponto do que utilizar, por exemplo, 2 pontos. E o número de segmentos que a gente seta simplesmente para fechar o círculo do buffer. E aqui eu peço ele para rodar. Se jogar o buffer aqui para baixo e dar um zoom, aqui dá para notar que tem bem mais do que 3 pontos dentro desse buffer. Ok. Agora, para torná-lo em um ponto só, eu vou no vetor de novo. E agora em Data Management Tools, eu vou pedir para ele juntar os atributos por localização. Então, de acordo com a localização do buffer, eu vou
vou fazer uma interseção dos atributos de produtividade. Por isso, seleciono o intersect. Vou pedir para ele fazer um sumário dos atributos de interesse, que no caso vai ser da produtividade. E o QGIS também dá a opção de selecionar uma soma, uma média, um valor mínimo ou máximo. Mas aqui, vou dar preferência pela média. E também vou pedir para ele manter apenas os valores que satisfazem a minha regra, ou seja, apenas os valores que estão dentro do buffer. Os demais o software vai descartar. E eu vou pedir para ele rodar. Aqui ele rodou o buffer. Vou tirar o zoom para melhor visualização da área. E ao abrir a tabela de atributos dessa variável que eu criei, desse layer que eu criei, eu percebo que eu tenho 118 pontos. Antes de fazer esse processo, eu tinha 22 mil pontos de produtividade. pontos. Agora, tenho 118, assim como 118 pontos de amostragem de solo, como pode ser visto aqui. Após esse processo, eu vou pedir para salvar, Save As, Save As. Vou pedir para salvar como um arquivo CSV. E eu vou fazer o processo de correlação em outro software, que no caso é o software R. E no próximo vídeo eu mostro como pode ser feita essa correlação no R. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.